Seja muito bem-vindo à 11ª aula do nosso curso Missão Liberdade Financeira. Eu sou o professor Tiago Campos e hoje, para iniciarmos a nossa terceira incursão, vamos falar sobre inflação. Você vai entender como ela impacta a sua vida e o seu plano de alcançar a liberdade financeira. Vamos à aula! O que temos para hoje, então? Vamos definir a inflação, vamos ver o que gera a inflação, como ela é medida. Vamos ver se a inflação, afinal, é sempre um problema e como que a gente vai lidar com ela a longo prazo. Bom, do ponto de vista de definição, a inflação é o aumento geral dos preços de bens e serviços, não apenas de um artigo ou outro de artigos específicos. Uma grande definição, e a que mais me agrada, é que ela é a redução do poder de compra. Simples assim. Então, a gente consegue resumir ela em uma única imagem. Quem não repara mês após mês e quem tem a memória um pouquinho melhor se lembra de valores de algum produto específico, de algum serviço específico, 1 ou 2 décadas atrás, consegue ter essa percepção. R$ 2 lá nos anos 2000, a gente conseguia comprar muito mais coisa do que a gente compra hoje em 2024. Caso da Coca-Cola aí, né? Os meus R$ 2 a gente compra uma fração muito reduzida do que a garrafa de 2 litros no início dos anos 2000. Isso é a inflação na sua melhor definição e mais sucinta, tá? É necessário a gente relembrar que o Brasil tem uma péssima relação com a inflação. Num passado não muito distante, quem tem um pouco mais de 30 anos aí, assim, como eu, deve se lembrar da confusão que era no final da década de 80, início dos anos 90, e a gente consegue observar, em especial, vou pegar o laser aqui para mostrar para vocês, neste ponto aqui, não funcionou o laser. Vamos lá. Neste ponto aqui, que foi o lançamento do Plano Real, como que dali para trás, neste sentido, né, a inflação era um problema absurdo, chegando em alguns momentos a 82%, 30%. Era um verdadeiro caos para a sociedade, para as famílias, para as empresas. Inflação fora do controle. Que na verdade, trata-se da hiperinflação, a inflação absolutamente descontrolada. Veio o Plano Real, aqui em julho de 94, e a coisa foi controlada. Podemos dizer que não temos nenhum grande problema, em especial se comparado com antes do Plano Real, no que se refere à inflação nos dias de hoje, né, nas últimas 3 décadas. Temos alguns tipos de inflação, tá? Ela pode ser classificada em função do que a ocasionou. Então, vamos lá. A gente tem a inflação por demanda, que nada mais é do que o aumento dos preços decorrente do aumento de demanda. Então, lei básica de oferta e demanda. Se aumentou a demanda por um determinado produto, aquele produto tende, o comerciante, né, tende a aumentar um valor daquele produto, afinal todo mundo está querendo. Temos a inflação estrutural, que é geralmente ligado à infraestrutura. A ineficácia de infraestrutura acarreta prejuízo de produção, o que acaba resultando no aumento de produtos, né, do preço dos produtos ou dos serviços. Isso pode acontecer também por algum motivo climático, enfim, algo que comprometa a parte de infraestrutura de um determinado estado, cidade ou país. Temos a inflação também por custo ou por oferta, causado pelo crescimento dos custos de produção, como aumento de preço de matéria-prima, instrumentos de trabalhos e energia, por exemplo, gerando elevação no preço dos produtos finais e serviços ofertados. Afinal de contas, o comerciante, o empresário, ele não pode ficar no prejuízo. Se ele ficar no prejuízo, a empresa, o negócio dele, fecha. Então, a partir da hora que alguma matéria-prima, algum dos seus fornecedores aumenta o produto, naturalmente ele aumenta e acaba que o consumidor final tem essa inflação por custo, dado a cadeia toda de produção daquele determinado item ou da prestação do serviço. Temos a inflação inercial, que nada mais é do que o aluguel é um caso clássico.
Geralmente o aluguel é reajustado em função do IGPM do ano anterior. Se isso acontece de uma forma geral, com os produtos e serviços expostos ali na sociedade, isso acaba gerando um efeito cascata que se retroalimenta e, por inércia, a inflação vai acontecendo. Tá? Então, é esse aumento que acaba sendo incorporado no cálculo da inflação futura, criando assim uma variação elevada, uma taxa sobre taxa, digamos assim. Mas e o que que gera a inflação, então, de uma forma mais específica, tá? Ela tem como elemento principal a elevação dos preços, simples assim, para o consumidor final. É quem, de fato, a última ponta ali de toda uma cadeia de produção sente o consumidor. É, E a causa, ela acaba que é muito atrelada a três fatores específicos. Podem ser problemas econômicos, políticos ou sociais. Raramente tem um único motivo apenas. Em especial quando a gente fala da inflação média. Às vezes tem um produto de infraestrutura, um problema, desculpa, de infraestrutura para a produção de determinado produto, mas um outro determinado produto pode ser que tenha uma redução do preço e a inflação média vai compensando. Mas quando a gente tem nessas três áreas, social, política e econômica, aí sim a gente tem um problema de descontrole da inflação. A diminuição da oferta, né, ela é um grande problema, novamente voltando à lei de oferta e demanda. Então, se a gente tem, no caso aí, o nosso vendedor de sorvete, se por algum motivo faltou matéria-prima, faltou morango para ele fazer o sorvete de morango, e todo dia ele leva para a praia 10 sorvetes, no dia que faltou morango ele conseguiu levar apenas 5, claro que com a diminuição da oferta vai haver maior, né, a sensação de maior procura, possivelmente o preço será reajustado para cima, afinal tem menos a oferecer do que as pessoas querem, e isso acaba gerando a inflação também. Ocorrência de eventos climáticos. Da mesma forma, uma seca excessiva, um incêndio devastador, as inundações que, infelizmente, né, aconteceu no Rio Grande do Sul no início desse ano. A gente viu a confusão que deu com a questão do arroz. Poxa, vai faltar arroz? Não vai faltar arroz? Aumenta o preço do arroz quase que imediatamente. A gente já viu isso nas prateleiras dos supermercados. Então, eventos climáticos são muito... É um forte fator, em especial no que se refere à alimentação, produtos do gênero alimentício, tá? Presença de guerras, né? Quando a gente para observar uma nação esticando um cabo de guerra, mesmo que a guerra em si não ecloda, a gente já começa a verificar algumas distorções de preços. A gente viu Rússia e Ucrânia, quando iniciou o conflito, a questão do gás na Alemanha, como que travou todo a suprimento de gás, preço de gás explodiu, quase que falta. Então, os conflitos, de uma forma geral, trazem um problema de inflação não somente para aqueles países que participam diretamente do conflito, né? E a maior demanda em relação à oferta de um determinado produto, né? Então, caso contrário do sorvete de morango. Se a gente passa a ter muita gente querendo mais, o produtor mantém os mesmos 10 sorvetes, vamos utilizar o mesmo exemplo. Só que nesse dia fez 40 graus e a previsão do tempo era de 30. Poxa, aqueles 10 sorvetes não vai ser suficiente para atender a demanda. Então, da mesma forma, buscando o equilíbrio da lei de oferta e demanda, pode ser que o sorveteiro aumente o preço um pouco, e isso é uma forma bem simples, bem didática de entender como que o aumento de demanda pode acabar gerando inflação também. Emissão excessiva de moeda por parte dos entes públicos. Essa é uma das maiores e mais agressivas causas, quando governos irresponsáveis começam a imprimir moeda sem ter nenhum tipo de lastro, seja lastro ouro já acabou por volta da década de 70 lá nos Estados Unidos e o mundo acabou replicando. Um pequeno parênteses na aula. Nada mais é o lastro ouro era um país só poderia ter a quantidade de moeda em circulação em função das reservas de ouro que ele tinha. E isso era muito prudente. Poxa, com dinheiro, a partir da hora que o governo imprime ele
sem estar ancorado em nada, isso gera uma falta de confiança. Por que o governo está simplesmente imprimindo? Sendo que isso não está atrelado à quantidade de ouro que ele tem em seus cofres mais. Então, quando isso se perdeu, trouxe novamente uma grande dificuldade com o controle de inflação. E os governos, em regra, para financiar os seus altos custos, o alto custo da máquina pública, não são responsáveis com a produção de moeda. Vimos durante o período do Covid, claro, uma pandemia, crise humanitária, toda a questão de saúde pública, fazendo com que os custos se elevassem e a produção caísse, afinal estava todo mundo dentro de casa, né? Mas a gente viu da mesma forma, os governos imprimindo dinheiro em todos os países de uma forma como nunca foi visto. Resultado, passou o tempo, veio a inflação, não tem como. Então, a emissão de moeda por parte dos governos é um ponto de muita atenção e deve ser muito bem acompanhada, porque se passar do controle, a inflação vem certeiramente. Como que a inflação é medida aqui no Brasil? Temos o nosso IPCA, que é o Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo. Ela funciona basicamente medindo um conjunto de produtos e serviços, chamados de cesta de produtos e serviços, comercializada no varejo, referente ao consumo pessoal das famílias. E aí ele pega o rendimento de 1 a 40 salários mínimos, qualquer que seja a fonte desse rendimento, tá? Por que que para nessa faixa de 1 a 40 salários mínimos? Essa faixa de renda ela foi criada com o objetivo de garantir uma cobertura de 90% das famílias, pertencentes tanto à área, pertencentes a áreas urbanas da cobertura do Sistema Nacional de Índices de Preço ao Consumidor. Tá? Então, isso é feito via IBGE, de tempo em tempo, geralmente de mês em mês. Ele faz a coleta desses preços e verifica como que está a inflação. E o nosso governo, né, o governo federal, utiliza o IPCA como índice oficial da inflação aqui no Brasil. Portanto, ela serve de referência para as metas de inflação e para as alterações na taxa de juros, que vamos ver na nossa próxima aula, essa questão da taxa de juros. Mas afinal, né, essa cesta de produtos e serviços que o IBGE leva em consideração, o que que ela é? Nada mais é do que esse apanhado de 9 itens, 9 grupos, pegando alimentação e bebidas, habitação, artigos de residência, vestuário, transporte, saúde e cuidados pessoais, despesas pessoais, educação e comunicação. Então, note que isso é medido por algumas capitais, certo? Não são as 27 capitais, mas grande parte delas. E é realmente um trabalho de olhar ali na ponta da linha, como se fosse um consumidor fazendo a compra, e aí ele consegue, o IBGE consegue oferir essa inflação média.